O historiador Ailton Krenak fala que o Brasil não existiu. O Brasil é uma invenção. Olá, pessoas! Eu sou a Maeli Calmon e esse é o meu canal Teoria Afrocentrada. Sejam muito bem-vindos. Chora, chora, como Então, com a chegada dos portugueses aqui no litoral do Brasil, já existiam nesse lugar pelo menos 5.000 povos. 5.000 povos. Esse mito do descobrimento do Brasil é uma mentira que nos contaram para a gente acreditar que os portugueses trouxeram a civilização e a humanidade. Blá, blá, blá. Tudo mentira. Os portugueses chegaram aqui e foram acolhidos pelos indígenas muito hospitaleiros que já estavam acostumados a viver em diversidade, né? Então acreditaram que os brancos seriam apenas mais um dos povos que já existiam aqui. Então as trocas comerciais foram estabelecidas depois de acolher os pobres, famintos e quase mortos por inanição, sim, porque as 13 caravelas que chegaram aqui chegaram em condições subhumanas, como contam os historiadores, o Darcy Ribeiro e o Ailton Krenak, mas os nossos livros de história não contam essa parte, só mostram aquela imagem bem bonita do marco da chegada deles aqui, né, com os religiosos e os indígenas de maneira harmônica ao redor. Vocês devem conhecer essa imagem. Pois é, essa imagem não conta a nossa verdadeira história e é função desse canal contar ela para você. Você não vai achar essas informações em outros lugares se você não buscar. Então, eu recomendo o documentário Guerras do Brasil, que está disponível na Netflix, e fala um pouco sobre a nossa história que não contam pra gente na escola. Já existiam, né, esses 5.000 povos espalhados pelo Brasil. Os povos Guarani, pelo menos, estão aqui há pelo menos 4.000 anos, então é muito tempo para chegarem aqui e dizerem que descobriram esse país, quando já existia civilização, já existia história, já existia religião, já existia crença, já existia uma organização social. E uma organização social plural. O Ailton Krenak fala nesse documentário que se os brancos fossem educados, eles seriam mais um, acolhidos, e poderiam viver aqui harmoniosamente e a gente teria um outro desfecho. Pois é, mas enquanto os indígenas estavam aqui recebendo muito bem esses turistas, eles estavam discutindo se os indígenas tinham ou não alma para serem escravizados e para terem as suas terras griladas. Isso mesmo. Essa palavra grileiro vem de ladrão de terra. E os fazendeiros que hoje reivindicam essas terras indígenas não são nada mais do que descendentes de ladrões. Sinto lhes informar, mas a nossa história, a história que nos contaram, é uma mentira. E ela, obviamente, foi contada por quem está no poder. E quem está no poder? Uma dica! Mas vocês sabem a resposta disso, não é? Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio. E nesse mesmo ano aconteceu o massacre do Paralelo 21, onde 3.000 e poucos indígenas foram envenenados com arsênico que foi colocado numa comida, e o mesmo Serviço de Proteção aos Indígenas e outros fazendeiros presentearam a tribo Kaiowá com essa comida envenenada. Bom, ninguém fala desse massacre, né? Nem dos outros que se seguiram com o tempo. Alguns defensores da ditadura falam que foi um momento tão bom, né? Só não foram para os comunistas. Bom, para os comunistas, para os quilombolas, os agricultores familiares, que também morreram em massa durante a ditadura militar, e também para os indígenas. Pelo menos 8.500 indígenas foram mortos durante a ditadura militar. Isso mesmo, galera. Estamos em guerra. O massacre dos indígenas é um marco do genocídio. Um genocídio que acontece ainda hoje. Agora, nesse momento, enquanto você assiste esse vídeo, a guerra pela demarcação de terra e a guerra contra a exploração desenfreada da Amazônia tem custado a vida desses povos, a cultura e a maneira de viver. Durante muito tempo, os indígenas foram proibidos de existir, de terem sua cultura, de terem seus nomes, caso vocês não saibam dessa história, porque não nos contam na escola, né? E atualmente a gente tem visto nesse desgoverno uma inclinação a apoiar os ruralistas nessa guerra, que culmina com a morte de mais indígenas. E agora, nesse momento, a gente tem a questão com a Covid-19. Não sei se vocês estão sabendo, mas os indígenas estão morrendo em massa. Não somente por ser uma doença completamente nova, que poderiam ter sido poupados se os cristãos não fizessem
missão, né? Porque enquanto estamos em casa, no distanciamento social, os cristãos estão lá invadindo o território indígena para poder catequizar esses índios. Foi assim que indígenas que vivem isolados pegaram Covid-19 e agora estão passando por uma situação extrema de saúde pública. Vocês sabiam que o Ministério Público Federal tem obrigado o governo federal a tomar medidas de proteção aos indígenas com relação à Covid? Pois é, gente. Estamos em guerra e está na hora de descolonizar a sua mente para você entender como esse processo tem sido difícil e muito cruel com os nossos ancestrais. E é isso, pessoal. Eu não sei se vocês vão gostar dessa notícia, mas se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscreve no canal. Um beijo.